Eu vou ensinar para vocês agora um primeiro movimento, que é como que a gente faz para parar essa queda de dominós que está acontecendo dentro de nós e que a gente possa utilizar. É sempre um pedido, é sempre uma escolha e é sempre um convite. Esse trabalho que eu executo, ele é de uma delicadeza e de um respeito a cada um de vocês que está me assistindo agora, a cada um que vai ouvir as minhas palavras. Eu sempre digo, no primeiro momento, muito obrigado. E no segundo momento, a quantidade de novas opções que vão se abrir para vocês através desse pressuposto. A gente vai partir de um pressuposto que o corpo e a mente, eles estão diretamente relacionados como uma coisa só. Em algum momento da história, ocorreu essa separação do nosso corpo e da nossa mente. Mas os estudos mais recentes, tanto da neurociência quanto da medicina, ele começou a observar que muitas vezes, quando a gente está pensando alguma coisa, o nosso corpo acompanha automaticamente o que está acontecendo. Aqui um dos exemplos é quando existe uma máquina chamada ressonância magnética funcional. É uma máquina que ela vai medir e vai avaliar que área do seu cérebro está sendo ativada quando você está pensando em algo. Se é algo agradável, se é algo desagradável, se você está com medo, se você está com raiva. Isso por essa máquina a gente consegue saber. E a partir desses exames mais novos que a medicina começou a desenvolver, eles começaram a fazer experiências utilizando esse mecanismo. Eles pegaram, por exemplo, uma pessoa que ela estava contando uma história. E eles gravaram a voz da pessoa contando a história e a pessoa estava dentro da máquina da ressonância magnética, vendo que áreas cerebrais que estavam sendo ativadas quando a pessoa estava dentro dessa máquina. E o que eles fizeram? Eles colocaram outras pessoas dentro da mesma máquina, ouvindo o áudio da pessoa contando a história e compararam as áreas cerebrais que estavam sendo ativadas nas pessoas que estavam ouvindo aquela história. E uma das surpresas da equipe da ciência foi que as áreas cerebrais foram exatamente as mesmas, tanto da pessoa que estava contando a história, quanto da pessoa que estava ouvindo a história. E por que eu coloquei isso para vocês aqui? Porque esse é um dos pressupostos que eu preciso que vocês sigam. Eu vou contar algumas histórias, e aqui a gente pode até se lembrar da Bíblia Sagrada, que nós temos grandes contadores de histórias que foram relatados e foram guardados de uma maneira muito sagrada. E as histórias são tão importantes e tão profundas que elas são ouvidas, são repetidas, são estudadas há mais de 2000 anos. Isso, por que eu estou colocando essa informação? Você sabia que você também conta histórias para você mesmo durante todos os dias da sua vida? Você já parou para perceber e para se observar a quantidade de diálogos mentais que a gente tem com a gente mesmo? Aqui eu vou trazer um pouco a parte da medicina oriental, que ela estudou muito as emoções, muito a mente, e o corpo não tanto. Quais que seriam as medicinas orientais? Seria a medicina ayurvédica, seria a acupuntura, seriam outras tantas opções de estudos, tanto da mente quanto das emoções. E a medicina ocidental, do nosso lado do planeta, ela estudou a fundo o corpo, mas em algum momento ela começou a ignorar um pouco a relação que existe com a mente, com as emoções. Existem algumas doenças chamadas doenças psicossomáticas, que o que são elas? Elas são alterações que acontecem na nossa mente, na nossa psique, que vão gerar um componente físico, uma doença no corpo. E esse é o caminho que a psiquiatria usa muito, dar remédios para as pessoas tomarem, para elas terem uma modificação na química do corpo, e através dessa modificação da química do corpo, ela modifica as emoções, os pensamentos, trazendo mais saúde para essa pessoa por inteiro, de maneira integral. E essa meditação que eu vou conduzir os senhores e as senhoras daqui a pouco, não agora,
ela vai levar em consideração exatamente esses estudos que eu vim conversando com vocês até agora. São as histórias, são as coisas que eu vou pedindo para vocês imaginarem, pedindo para vocês aprofundarem um pouco e sentindo, tanto no corpo, quanto nas emoções, quanto na mente. Eu vou convidar vocês para, a partir de agora, começarem a observar a quantidade de vozes que nós temos falando com a gente dentro da nossa cabeça. A quantidade de partes que nós temos dentro de nós, cada um querendo uma coisa diferente. E o que acontece, muitas vezes, é um conflito nós conosco mesmo. E quando tem esse tipo de conflito, inevitavelmente, as nossas emoções sofrem, o nosso corpo sofre e a gente acaba tendo problemas de saúde, problemas muitas vezes de relacionamento e problemas muitas vezes dentro da nossa própria mente. Muitas vezes o sono começa a ficar prejudicado, a gente começa a ter dores no peito, crises de ansiedade, a gente começa a ter uma quantidade de alterações químicas mesmo no corpo que acabam gerando um descompasso e um desconforto no nosso próprio sistema. Aqui eu vou colocar a parte orgânica do processo. Por exemplo, quando a gente está passando por medos muito grandes, ansiedades muito grandes, nosso corpo ele vai produzir hormônios como o cortisol, por exemplo, que é um hormônio que vai desregular. O cortisol, em pequenas doses, ele nos ajuda a sair da cama, a lidar com as situações e com os problemas com mais facilidade. Ele nos dá força, nos dá ânimo para a gente poder produzir, criar, principalmente em momentos de dificuldade. O grande problema aqui é a dose do processo. Já dizia um grande mestre que a grande diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu vou começar a colocar para vocês um pouco do momento atual que a gente está vivendo, que a gente está passando. A gente está passando por um momento de mundo de intenso desafio, de intenso comprometimento da sociedade como um todo. Um momento onde a gente tem um vírus que está limitando a quantidade de movimento que a gente pode caminhar, que a gente pode ter pelo mundo. Um vírus que está limitando o nosso trabalho. Muitas vezes tem muitas pessoas que estão perdendo o emprego, estão tendo dificuldades financeiras por causa da impossibilidade de trabalhar. Nós queremos movimentar, mas o ambiente externo nos limita o movimento que a gente está fazendo a partir disso. E quando a gente entra nesse primeiro pressuposto que eu fui colocando para vocês, que a nossa mente trabalha 24 horas por dia, e se a gente não entender um pouco mais como que o nosso sistema, como que essa tecnologia do nosso peito, do nosso coração e a tecnologia do nosso corpo funciona, nós vamos ficar reféns do que está acontecendo aqui dentro e sofrendo por um processo que nós não temos como controlar, nós temos como educá-los. E eu vou ensinar para vocês algumas dinâmicas, alguns movimentos que a gente pode fazer, no primeiro momento, para entender o que acontece aqui dentro. Para entender que, por exemplo, a gente não pode, vamos supor que você tem uma loja e você precisa de lidar com o público. E chegou o coronavírus e você não pode abrir a sua loja para poder trabalhar. Isso é um fato, isso acontece. Mas se a gente observar, vocês já foram crianças, vocês já viram brincar com um dominó, colocar em cima de uma mesa um monte de dominós, um do lado do outro? Quando você derruba o primeiro dominó e você vendo os dominós caindo um em sequência do outro? Basicamente, é isso que acontece com a gente se a gente não aprender a observar essa tecnologia que o grande arquiteto do universo nos proporcionou. Essa tecnologia que nós temos aqui dentro de nós, do nosso sistema. O coronavírus seria o primeiro dominó que caiu. Se a gente observar, isso é um fato
isso está acontecendo no ambiente externo e não tem nada que eu possa fazer para poder modificar o que está acontecendo no ambiente externo. Tirando algumas exceções, se você é um cientista que está lidando com o trabalho com a vacina, ou se você está lidando na linha de frente no combate, no auxílio das pessoas que estão convalescendo, que estão ficando doentes com esse processo, aí você tem algo a fazer. Mas se você participa da grande maioria que não consegue se colocar em movimento, seja para ajudar o próximo, ou seja para deixar o seu trabalho, o seu serviço, a sua empresa, a sua fonte de renda, ela foi diretamente impactada com isso, esse seria o primeiro bloco que cai em cima de nós, que cai no nosso colo. Que seria o primeiro dominó que vai caindo. E aqui nós vamos colocar as emoções secundárias que podem ser disparadas a partir da primeira que veio do ambiente externo, que veio de fora. Aí você começar a entrar em crise de pânico. A crise de pânico, o que vai acontecer? Ela vai limitar o que a gente consegue ver que está na nossa frente, as nossas atitudes, ela vai minar a nossa força. O pânico, o que é? Nada mais é do que você ficar desesperado, é um desespero justo, por uma coisa que pode acontecer no futuro. Ou seja, essa é a definição de ansiedade. E quando a gente permite que a nossa mente fique direcionada o tempo todo para o futuro, lidando com o sofrimento desse futuro que talvez aconteça, talvez eu perca o emprego. Sabe aquele primeiro bloco que caiu em cima de você? Foi o primeiro dominó que caiu? Você vai falar, eu posso perder o emprego. O segundo bloco, pá, você vai ter que reagir ao segundo bloco de energia que foi colocada sobre você. Mais um dominó caiu. Se eu perder emprego, eu não vou conseguir dinheiro para comprar comida para minha família. Mais um bloco está em cima de você. Se minha família não comer, eles podem morrer de fome. Um terceiro bloco. Eu vou perder a casa. Quarto bloco. Você consegue ver que quando a gente menos espera, a gente está emparedado com essa quantidade de informações, de coisas que a gente não consegue resolver agora, nesse momento do tempo? E qual que é o desafio aqui? Primeiro, é manter a serenidade em momentos de extrema dificuldade. Tem alguns irmãos que já têm um pouco mais de experiência do que eu na vida aqui assistindo essa palestra. Tem algumas irmãs algumas colegas que têm um pouco mais de experiência do que eu. Mas eu acredito que mesmo vocês que já têm mais experiência do que eu tenho de vida, nunca viveram um ambiente externo com tanta dificuldade como a gente está vivendo nesse momento. Mas ao mesmo tempo, esse ambiente externo, por mais difícil que seja, ele está nos proporcionando, por exemplo, uma reunião como essa, para eu poder apresentar para vocês uma tecnologia para poder utilizar essa ferramenta para poder ajudar você, que está aí em vários lugares do globo, do planeta, para poder utilizar a sua mente, o seu coração e as suas emoções para se observar quando que o seu sistema está se direcionando para calamidades, para processos que não aconteceram agora e limitando a sua mente para novas oportunidades que muitas vezes se abrem em momentos de grandes dificuldades. Esse movimento que a gente está fazendo aqui, através da internet, é uma das opções que são possíveis com essa limitação de aglomerações, de movimentos e de relacionamentos. Quantas empresas estão sendo abertas através desses pressupostos da tecnologia, ou para lidar com as adversidades que estão acontecendo? Nessa quarentena, se a gente não observar esses dominós caindo, nós vamos ficar vítimas das próprias circunstâncias. Nesse primeiro momento, eu vou convidar vocês a experimentar uma primeira etapa do processo, um primeiro movimento. Quando a gente nasceu, nós tivemos a primeira respiração. Assim, quando a gente saiu da barriga da nossa mãe, nós respiramos pela primeira vez. Em algum momento, não hoje, nós vamos
dar o último suspiro, a última respiração. E tudo que acontece entre o primeiro respiração e a última respiração, a gente chama de vida, a gente chama de experiência, onde nós vamos aprendendo com as dificuldades, onde nós vamos nos desafiando. Eu vou contar para vocês que nós respiramos 24 horas por dia. A gente não para de respirar. Só que muitas vezes a gente respira de maneira automática. E o que é respirar de maneira automática? O nosso sistema cabe mais de 4 litros de oxigênio no nosso peito. Automaticamente, quando a gente não presta atenção na nossa respiração, a gente respira 150, 200 ml de ar a cada respiração. Olha a diferença do potencial que nós temos de respiração com o que a gente efetivamente respira. E aqui, qual é o desafio? Vamos considerar o oxigênio como a molécula primordial de energia para o nosso sistema, para o nosso corpo. E se a gente pode respirar um pouco mais automaticamente, nós vamos mandar mais energia para o nosso corpo. Então, eu posso convidar os senhores, as senhoras, esse é o primeiro exercício, tá? Nesse momento, a fechar os olhos e simplesmente permitir observar a respiração. Isso nada mais é de que respiração consciente. Eu vou convidar a todos os presentes, de olhos fechados, sentindo o ar entrando e o ar saindo. O ar entrando e o ar saindo. Talvez você comece a observar a diferença de temperatura que existe quando o ar entra pela narina e vai descendo pela traqueia, enchendo os pulmões. Quando ele sai aquecido pelo corpo, de maneira diferente. Eu vou te convidar a respirar de novo, ainda de olhos fechados. Sentindo o ar que entra e o ar que sai. Eu vou te convidando a respirar. Talvez observar a barriga, o peito que vai se abrindo a cada respiração e convidar os senhores, as senhoras a respirar um pouquinho mais fundo, apenas permitindo que o sistema de vocês vá relaxando a cada ciclo de respiração. Apenas observando o ar que entra e o ar que sai. Isso. Mais uma vez, respira fundo e solta. Isso, muito bom. Eu vou convidar os senhores, as senhoras, devagar, no tempo de vocês, a vir abrindo os olhos e agora observando a diferença que acontece no corpo quando a gente começa a prestar atenção na respiração. É uma tecnologia que todos nós que estamos caminhando por essa terra temos. É uma tecnologia que nós, desde que saímos da barriga da nossa mãe,
aprendemos a fazer instintivamente. Puxar o ar e soltar. E aqui, qual que é o desafio? Nós nos auto-observarmos. Sabe aquele momento do dia que, assim como vocês, eu tenho medo, eu tenho raiva, minhas emoções oscilam no decorrer do dia. Mas quando eu me observo, começando a perder o controle, a não saber, a ficar num movimento automático emocional, que isso nada mais é do que eu abandonar a presença. Eu não estou mais habitando o meu corpo, eu estou reagindo ao que está acontecendo do lado de fora. E quando eu entro nesse movimento automático, o gasto de energia do meu corpo é muito grande, isso não é eficaz. E não tem aprendizado quando você não está habitando o seu corpo. E o primeiro movimento é habitar o próprio corpo. Era observar a respiração que entra e a respiração que sai. E a partir do momento que você vai observando num movimento de não julgamento, como eu falei, num movimento de amorosidade, de respeito a você, cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem. Se você soubesse fazer diferente, sofrendo menos, gastando menos energia, automaticamente você faria. Automaticamente seria normal você agir diferente. Se ainda não fez, ainda não mudou, ainda não se transformou, talvez ainda não tenha aprendido um mecanismo para isso. E aqui a gente respeita todos os movimentos que aconteceram na vida de cada um de vocês. Mas esse movimento não dura menos de 1 ou 2 minutos do tempo do relógio, quando você se observa entrando num movimento de desespero, de raiva. Raiva por coisas que nós não sabemos, não podemos mudar, como as coisas que acontecem do lado de fora. E aqui, sinta-se livre para observar as coisas que acontecem do lado de fora, talvez o outro sendo considerado também o lado de fora. E aí vem uma outra máxima. Tem coisas, quem que é a única pessoa no universo que nós conseguimos mudar? Isso é um dos princípios. O único que eu mudo no mundo sou eu. Isso está dentro de mim. O outro, no máximo, eu consigo motivá-lo a um processo de mudança e de transformação. E aqui a gente pode até colocar em números, tá? 1/3 das situações está no meu controle. 1/3 é no controle do outro. E o último terço é um completo desconhecido. Mas não é interessante, muitas vezes eu começo a pensar que o completo desconhecido, ele trouxe revoluções que aconteceram e transformações, aprendizados, através das dificuldades que vão se apresentando no caminho de todos nós. Muitas vezes, uma pedra que a gente encontra no caminho já foi transformada em poema, já foi transformado por um hábil pedreiro em um pedaço de um muro, um pedaço de uma casa, ou talvez a pessoa possa ter batido o pé, ter tropicado na pedra, ter caído. Esse é o primeiro fato. E o que nós vamos fazer a partir do primeira pedra que apareceu no caminho? Qual é o desafio? Qual é o aprendizado? Aonde eu posso buscar algo a partir disso que está se desenvolvendo? Isso, pessoal, é um processo que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Eu uso isso muito quando eu vou sair da cama. Quando eu vou sair da cama, eu vou me observar, eu vou fazer o planejamento que eu vou fazer comigo para as 10, 12 horas, 16 horas que eu tenho para frente. Quando eu começo a me observar,
esse desarranjo emocional querendo começar, a primeira pedrinha do dominó querendo cair, eu já vou observar, olhar para ela, não com julgamento, não com raiva e não com agressividade, com amorosidade e respeito. Sabe aquele respeito que você gosta de ser tratado pelas outras pessoas? É esse respeito que eu estou convidando você a ter por você, pelas coisas que nós ainda não conseguimos mudar. Esse trabalho, ela é a essência da comunicação, a essência de você falar para os outros a sua verdade ou falar para você mesmo as coisas que você acredita, que você gostaria e que você pode fazer por você. E aqui eu vou colocar para vocês que existem tipos de focos de atenção, tipos de transe que acontecem conosco mesmo durante o dia inteiro. Esses processos, como a gente ficar focado numa coisa desgastante, num problema, em algo que nós não podemos mudar, isso acontece o tempo inteiro. A diferença agora é que vocês estão tendo uma oportunidade de conhecer algo, um mecanismo para te tirar desse mecanismo automático dos dominós caindo. Que é simplesmente, olha como é fantástico, olha como é simples e ao mesmo tempo desafiador. Olhar para você com respeito, olhar para você com amorosidade, fechar os olhos, respirar. No momento que você fizer isso pelas primeiras vezes, a sua mente não vai parar de funcionar. Ela vai ficar te trazendo uma quantidade de informações, de imagens, de futuros que podem acontecer, de problemas que aconteceram no passado, e você começar a se culpar pelos problemas que aconteceram no passado. Agora vamos para a segunda parte do processo. Quando isso acontecer, de você se perceber nesse processo de mudança, processo de ebulição emocional querendo começar, fecha os olhos, respira fundo. Você vai dizer 3 afirmações para você mesmo. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. E tchau, pensamento. Permita que aquele pensamento vá embora. Como um rio que corre, imagina você dentro do rio. Permita que esse pensamento, com gratidão a ele, se desloque da sua cabeça, da sua imaginação, e colocando esse pensamento dentro das águas do rio. E aqui um filósofo já disse que quando você toca nas águas do rio, se você tocar na mesma região do rio uma segunda vez, o rio não será mais o mesmo, porque aquela água já passou, aquela água já foi embora, aquela água já se deslocou, já mudou. E quando acontecer os primeiros dominós quererem começar a cair, a experiência é observar a emoção que está nascendo. E o corpo, como ele está diretamente relacionado com a mente, ele vai reagir a isso. Muitas vezes, um aperto no peito. Eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro, né, na área da cirurgia do rosto, que é a minha especialidade. E eu tinha muito contato com as equipes do pronto-socorro, da clínica médica. A quantidade de pessoas que acha que está infartando, que está tendo um derrame, que vai para o pronto-socorro, é muito grande. E quando você vai examinar, você vai aprofundar as perguntas, vai conversar com a pessoa, ela está tendo um sofrimento psíquico, um sofrimento emocional tão grande que o corpo dela não deu conta de lidar com tanta variação, com tanta emoção, com tantos hormônios sendo bombardeados pelo corpo, que o corpo físico começa a desenvolver sintomas. Dor no peito, dor nas costas, às vezes dor de estômago, dor de cabeça, mal-estar, às vezes um derrame, de acordo com a pressão que vai oscilando, se isso ficar por muito tempo.
Olha a importância de nós conhecermos um pouco mais sobre o nosso sistema, sobre como nós funcionamos, de nós habitarmos o nosso corpo. E esse exercício que eu ensinei para vocês é uma parte do processo, é uma parte do que nós podemos fazer usando essa nossa tecnologia. Quando a gente entra, por exemplo, nos transes não muito possibilitadores, a nossa mente se fecha. A gente tem mais dificuldade para, por exemplo, encontrar novas maneiras de lidar com aquela situação, com aquilo que está acontecendo dentro de nós, ou que a gente está envolvido naquele processo. E aqui, o que acontece? Quando a gente consegue inverter essa chavinha, nós vamos entrar num transe que eu chamo de transe possibilitador. Como, por exemplo, quando a gente começou um emprego novo, que a gente aprende um monte de coisas diferentes, que nós estamos abertos a conhecer outras coisas, conhecer pessoas, conhecer, aprender, e nós acreditamos de verdade que nós conseguimos fazer aquilo, que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que precisa ser feito. Isso é um transe extremamente positivo e possibilitador. Quando a gente conecta com isso, parece que até as portas do universo começam a se abrir. Até quando a gente começa a ajustar essa casa aqui, automaticamente, até aquele amigo que nós temos, que trabalha com algo parecido com o que a gente está trabalhando, ele acaba te ligando, é um dos mistérios do universo, um dos mistérios que ainda a ciência em algum dia vai explicar. Talvez os princípios da física quântica, eles vão conseguir utilizar e aprender um pouco mais para compreender o que acontece e como que isso se desenrola. Nesse momento eu só vou colocar para vocês o que de fato acontece. Quando a gente se abre para as novas possibilidades, automaticamente parece que o universo ouve o que a gente tem a dizer. E quando o universo ouve o que a gente tem a dizer, ele começa a abrir novas oportunidades, novas situações começam a aparecer. E a coisa começa a acontecer de uma maneira diferente, de uma maneira até mais simples e até mais focada. Eu vou convidar vocês agora para nós fazermos a segunda dinâmica. A segunda dinâmica vai demorar mais ou menos uns 20 minutos, que é o tempo que eu tenho planejado para essa apresentação. Passada essa etapa, eu vou abrir para dúvidas, para perguntas, para sugestões, para que nós possamos aprender mais com a experiência dos outros, com o que cada um que aqui está ouvindo, está observando, está aprendendo um pouco mais sobre o assunto, através da sua experiência prática, possa também compartilhar com o grupo e nós, juntos, possamos construir novas tecnologias, um mundo melhor, um ambiente mais sadio, mais salutar, para que nós possamos, através disso, aprender, crescer e evoluir um pouquinho mais. Eu vou convidar vocês mais uma vez para fechar os olhos. E é interessante, quando a gente fecha os olhos, nós podemos abrir os olhos da imaginação. Eu vou contar de 1 até 3, onde eu vou convidar vocês para utilizar cada número da contagem para fazer um mergulho para dentro de você. E é um mergulho que está disponível para vocês, assim como a respiração, assim como as batidas do coração, assim como a oportunidade de olhar para dentro de nós. Isso, eu vou convidar numa contagem de 1 até 3, enquanto você observa a respiração. Utilizando
cada número da contagem para permitir que as palavras que foram ditas até agora, que elas possam, como uma música, ir dançando e caminhando para dentro de cada um de vocês. E que essa música que vai se conectando com você possa te ajudar, possa te auxiliar nos desafios que nós vivemos, que nós passamos no nosso dia a dia. E aqui, sinta-se livre para observar todas as graças que nós já recebemos até hoje, todas as coisas belas, todas as coisas maravilhosas que existem à nossa volta, que normalmente são muito maiores do que aquilo que do nosso ponto de vista ainda não deu certo. Eu vou convidar vocês numa contagem de 1 até 3, aí utilizando de olhos fechados a respiração, como se fosse um guia que vai te levando a um lugar muito especial. Que aqui eu não sei se esse lugar especial que esse guia vai te levar é uma praia, um campo ou em algum lugar só seu. Muito menos sei se você vai estar acompanhada ou acompanhado ou sozinho. Mas o que eu sei é que nesse seu lugar especial, você pode se permitir relaxar. Isso, se tranquilizar. Apenas permitindo que o seu corpo, que a sua respiração venha te guiando e te levando até aí. Isso. Daqui a pouco vai começar uma música bem suave. 2, apenas permitindo para você observar e permitir que as notas da música possa toda a tranquilidade e toda a paz desse seu lugar especial, elas possam ir entrando dentro de você e apenas te proporcionando um autoconhecimento e autopercepção do que acontece dentro e do que acontece fora de nós. 3. Isso. Em 1 minuto do tempo do relógio, eu vou te convidar a permitir que esse seu lugar especial venha te trazer tranquilidade e os conhecimentos, talvez, que foram oferecidos gentilmente, que foram apresentados, você possa se surpreender com a quantidade de utilidades que existem por ele. E talvez você perceba o aprendizado que vai acontecendo dentro de você. Talvez você aprenda, mas ainda não observe o resultado na prática. Isso só significa que algo ainda mais grandioso está se construindo a partir de você. Isso, eu vou ficar em silêncio por 1 minuto do tempo do relógio.
apenas permitindo que a sua mente venha trabalhando com você, por você. Te convidando a observar tudo isso que foi acontecendo nesse seu lugar especial, e você pode, através da sua vontade, da sua escolha, trazendo esse relaxamento, esse aprendizado para dentro do seu corpo, para cada célula do corpo, e recebendo um pouco desse aprendizado, e que nos dias que se seguem, esse aprendizado possa ir evoluindo, ir aparecendo de várias e várias maneiras, onde eu vou contar de 1 até 3, para você, uma vez mais, se conectar com a parte do seu corpo responsável pela tranquilidade e pela paz. Talvez imaginando tudo aquilo que já não serve mais, que pode estar causando desconforto no corpo, derretendo do corpo. Talvez você goste de imaginar vindo lá do alto, lá do céu, múltiplas luzes de diversas cores, vermelha, amarela, branca, verde ou azul, e permitindo que todas essas cores venham entrando pelo alto da cabeça, imaginando essas luzes indo preenchendo o corpo físico daquilo que no fundo, eu sei que você sabe que pode te auxiliar, que pode te ajudar. E a cada respiração, a cada movimento de ar que entra e que sai, você pode escolher a sua maneira de permitir que essas luzes venham entrando pelo corpo, equilibrando e talvez se concentrando naquela parte do corpo que mais está precisando desse convite, desse movimento. Isso. Em 1, 2 e 3. Isso. Muito bom. Onde nós agradecemos a nós por tudo que já fizemos. Onde eu vou convidando a vocês
para imaginar um novo riacho bem na frente de vocês. Imaginando desse riacho, eu gosto de imaginar uma escova, uma bucha ou até uma vassoura, onde eu posso entrar nesse riacho lavando o meu corpo, tanto tirando excesso de ansiedade, tirando os medos em excesso, ou aquilo que esteja me atrapalhando e me incomodando neste momento do tempo. Eu posso ir sentindo, talvez, a cada movimento, a cada pouco de água que passa batendo no meu corpo, isso ir diminuindo, ir se equilibrando. Como uma casa, eu posso ir escolhendo um pedaço para arrumar primeiro e deixando os outros cômodos para ir arrumando num próximo movimento, num próximo momento. Onde eu posso me lembrar que eu posso entrar e sair dessa minha casa várias vezes ao dia, sempre que eu precisar, sempre que eu achar necessário. Eu vou contar de 1 até 3, para que você se imagine limpando o que pode ser limpo em você. Em 3, 2 e 1. Isso. Onde eu vou convidar vocês a procurarem aí, próximo do riacho, uma grande árvore. E se você olhar com muito cuidado, ela está te convidando a se sentar do lado, com as costas apoiadas no tronco e permitindo colocar os dedos na terra e os pés, as pontas dos dedos do pé dentro da terra. E imaginando como que se raízes crescessem da ponta dos dedos, das mãos e dos pés, indo te enraizando em direção a essa grande árvore. E apenas permitindo que as suas raízes que começaram a crescer, elas vão se conectando com as raízes da terra. E a gente lembra que as árvores têm uma habilidade de transformar aquilo que eu respiro em novo oxigênio. Delicadamente, suavemente. Onde eu vou completando essa transformação e essa limpeza, sentindo o coração pleno de gratidão por mim, ou por algo, ou por alguém. Onde eu vou dando atenção e numa contagem de 3 até 1. Eu vou agradecendo ao riacho, agradecendo às árvores, às raízes. Eu vou agradecendo ao grande arquiteto do universo pela oportunidade de estar vivo, respirando.
aprendendo e me transformando em alguém ainda melhor. 3, isso. 2, voltando a atenção uma vez mais para o corpo físico, permitindo que o ar que entra e o ar que sai possa ir me equilibrando uma vez mais. Onde tudo que foi tocado, que foi visto, que foi experimentado através dessa meditação guiada, possa ir me equilibrando de dentro para fora, para talvez, após eu dormir à noite e quando acordar, eu possa acordar com a mente já mais aberta para ver novas possibilidades, que no fundo, eu sei que você sabe que existem perto de você. Eu vou contar de 3 até 1. Isso. 3, voltando para o corpo, equilibrando em 2 e sentindo-se cada vez melhor. 1. Isso, meus irmãos e minhas irmãs. Muito bem. Muito bem. Onde eu vou convidar a vocês, devagar, abrindo os olhos e sentindo a diferença que acontece no corpo, nas emoções e na mente, quando eu me permito relaxar, olhar para mim, olhar para os meus processos com esse movimento de amorosidade.